luz e prosperidade. Hoje eu vou estar explicando para você sobre a alquimia que a gente prepara aqui na Confecção das Bruxas, São Tomé das Letras, aqui na Galeria Pica Pedra, Subsolo, onde eu acho que todo mundo devia conhecer esse lugar para despertar a sua própria essência. Em um outro vídeo eu estava explicando para vocês a respeito do ocitocina, que é um dos elementos que a gente coloca na sua mão, né, a glândula da mão. Na absorção, ela vai para a sua memória celular e deleta aquilo que você tem como mágoa. Hoje eu quero falar um pouco sobre o ouro. Nesse caso, o ouro, ele vai descalcificar a sua glândula pineal. Então, o ouro, ele não é para você usar como ostentação, mas sim transformação. Os alquimistas na era medieval usavam muito o ouro e era para uma transformação. Tudo era para se transformar. Na verdade, essa transformação atua quando você entende o que é a mente e o que é a consciência. A mente, ela mente, né? A mente mente. Ela pode te enganar, ela pode... Eu costumo falar que pode dar pau, né? Vamos colocar alguém que tem ali um Alzheimer. Uma pessoa que tem um Alzheimer, um ser humano que desenvolve um Alzheimer, ele apaga toda a vida dele. Ele não tem mais nenhum tipo de lembrança física, humana, mas a consciência dele está ativa. Ele pode não lembrar quem é você, ele pode não conseguir falar, ele pode ativar algo que é uma enfermidade física chamada Alzheimer, que ataca a sua mente humana. Mas a sua consciência, essa sim, essa tá lá ainda e é muito difícil. É como se você ficasse presa dentro de um grande labirinto, dentro da sua própria cabeça. E isso é uma das coisas mais terríveis que a gente pode e vê atualmente acontecendo, né, nos tempos atuais. Muitas pessoas desenvolvendo Alzheimer, muitas pessoas enlouquecendo a mente. A gente não sabe se por alimentação, por calcificação de glândula. Glândula pineal, ela foi lhe dada como um presente. Eu costumo falar que nós, quando somos gerados com uma centelha de luz. No momento da fecundação humana, existe uma explosão de luz no útero materno. Então, na verdade, quem é você? Esse ser de luz, né? Tanto que uma mãe, quando vai ganhar um bebê, diz que ela vai dar a luz. Não é assim? Só que você é gerado 9 meses no útero materno, dentro da água. Mas quando nasce, nasce para o ar. E eu vou falar para você que nascer dói demais, sabia? Nascer é como morrer afogado ao contrário, eu costumo falar. E isso é terrível. Mas quando você nasce, você ganha algo precioso em si, chamado glândula pineal. Ela ativa você pela espiritualidade. Ela vai abrir clarevidência, audiovidência. Ela te conecta o ser humano como o seu ser de luz. Ela abre através do sono, através dos sonhos. E quando a gente ativa você com o ouro, é para descalcificação de glândula pineal, já que tudo hoje em dia leva a calcificação. Uma das coisas que calcificam a nossa glândula pineal é o flúor, infelizmente, né? O flúor, ele é usado em pastas de dente, mas você consegue ficar sem usar uma pasta de dente com flúor, mas e sem a água você fica? Na água hoje, a composição entre todas que existe, como o sódio, o cloro, também tem o flúor. E o flúor, ele faz a calcificação da glândula. A calcificação da glândula, você ativa ela começa a ficar enferma, ela começa não só a calcificar a sua glândula e você perder a criatividade, as novas ideias, a sabedoria, a soberania, o discernimento. Já assistiu um filme de vampiro já? Viu como eles são lindos, maravilhosos, exóticos, sedutores, hipnóticos, tanto os homens quanto as mulheres, né? Agora, isso é porque você está vendo. Agora, quando você enxerga, você entende que é um Nosferatu. Quando você calcifica a glândula pineal, você deixa de enxergar e passa só a ver. Eu falo que a nossa glândula pineal, ela dá expansão de mente, como se fosse um drone. Vou colocar assim para a gente entender um pouquinho melhor. O drone, ele vai aonde ninguém vai, ele chega aonde ninguém chega, ele vê o que ninguém vê, ele é uma expansão.
O físico, que é o ver, você vê e com limite, você só vê. Mas o enxergar é mais profundo do que isso. O enxergar é te mostrar aquilo que está no sub, aquilo que ninguém consegue enxergar. Então, quando você descalcifica uma glândula pineal, e o ouro tem essa função, nesse caso, de descalcificação de glândula, ele vai abrir a sua criatividade infinita, soberania, sabedoria, honra e discernimento. Você não vai mais se confundir, não. Porque o ver, você vê e você não consegue enxergar o que as pessoas realmente são, energia. E quando você desperta e ativa a sua glândula pineal, existe um lado do seu cérebro chamado frontal, que também é aberto quando você dá essa descalcificação e a abertura ao lado direito do cérebro. Esse frontal fica exatamente aqui. É conhecido também como o ponto de Deus. Por que é chamado assim pelos cientistas? Porque é uma energia de fora para dentro e não de dentro para fora, como a pineal ativa. Porém, a pineal, quando ela expande a mente, ela vai dar essa abertura. E quando ela dá essa abertura, essa energia começa a fazer muito sentido na sua vida. Então você começa a prosperar. Não é ostentar, mas prosperar. Ostentação, ela mata. Rei Midas. Rei Midas, tudo que tocava virava ouro. É um ser místico? É um ser mítico? É. Mas a gente consegue entender que o que ele tocava virava ouro, ou o que tocava nele virava ouro. Isso é ostentação. Só que ele não consegue comer, né? Quando alguma coisa toca ele, então se transforma em ouro e ele morre de fome. Ostentação mata. Transformação é algo que vai dar expansão. Aquelas novas ideias. Nós nascemos com muitos dons e muitos talentos. Esses dons e talentos não podem ser enterrados. Quando nós enterramos nossos dons e talentos, nós nos frustramos. E eu costumo falar, talento enterrado, ser humano frustrado. Por quê? Porque você tem dons e talentos. E quando você não exerce seus dons e talentos, você trabalha. E da onde vem a palavra trabalho? E eu vou explicar. A palavra trabalho, ela vem de instrumento de tortura. Então, trabalhar não é bom, né? E nem labutar. Então, trabalho e labuta é algo de peso. Labor, não. Labor é você exercer aquilo que é seus dons e talentos e a consequência é ganho. Faça o que gosta, a consequência é ganho. A transformação do ouro na abertura de novas ideias, sabedoria, soberania, honra, discernimento e também os seus talentos aflorados faz você deixar de trabalhar para ativar o seu labor. Então faça o que gosta, a consequência é ganho. Outra coisa que a nossa pineal faz é a produção de melatonina e serotonina. E isso ela produz a melatonina à noite e a serotonina de dia. Melatonina e a serotonina se alimentam das toxicidades liberadas no seu corpo à noite e também durante o dia. Quando você não está com o funcionamento do seu corpo ativado, ela está calcificada, então você não tem uma boa noite de sono. Começa a perceber, se você começa a acordar 3 horas da manhã, por 2 motivos, ou a espiritualidade está te chamando, já que a nossa pineal ativa essa parte da espiritualidade, ligando a sua consciência na onisciência. E aí, se ela não está ativada, funcionando direitinho, então o seu corpo vai dar um sinal. Você não vai conseguir dormir bem, não vai alimentar, né, a sua melatonina, já que ela se alimenta das toxicidades cancerígenas liberadas à noite no seu corpo e durante o dia a serotonina. Ela precisa estar funcionando direitinho, para o seu corpo funcionar direitinho e também ativar a sua essência, já que é quando a gente abre a expansão da consciência na onisciência que é o todo. E aí você vai despertar um ser divino em você. Então o ouro também faz parte do despertar da sua essência. E a gente ativa você com ocitocina e também com o ouro. Vem despertar sua essência.